que tá ali, Por exemplo. entendeu? Mas aí eu vou falar uma coisa pra você, Rafael Prates. O adversário do Flamengo, não sei se você sabe, é o Palmeiras. Sim, campeão brasileiro. Não sei Claro se que você eu está sei. sabendo. Sei. É o campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras hoje em dia, é a maior rivalidade. Você abaixou um pouquinho? Caiu, ele é cadeira. É faísca? É um risca-faca. É complicado. Um não quer perder pro outro. Um não quer começar a temporada com uma derrota pro Mas outro. ninguém falou que ia perder, amistoso, William. Entendeu? E é os caras O comemorarem. objetivo do futebol ainda é ganhar o jogo, William. O Eu quero dizer Flamengo, pra o Flamengo ganhou uma Supercopa em cima do Palmeiras. Sim. Deve estar engasgadinho. Abel, se a gente conhece bem o Abel, isso aí tá engasgado. E Tá o engasgado. Palmeiras não vai querer dar carimbada pré-mundial ali no Flamengo? Não vai? mas eu não Fala, tô tá bom, falando vai lá que pro Quando Mundial. quando você coloca os troféus ali na estante no final do mais ano, um. você computa isso, né? Você vai lá. assim, eu fui campeão da Verdade. Supercopa, Isso é da verdade. Copa do Brasil, mais uma dali, foto no ela capítulo. conta É mais Em uma muito. cima de quem? Do Exatamente. Flamengo. Em cima de quem? Do Palmeiras. Olha, é uma outra o jogo conversa, gera Prates. muita expectativa. Você não pode esvaziar esse Eu jogo. Jamais vou tirar a empolgação dos senhores aqui. Jamais. Nem é um objetivo Nunca que faz eu tenho isso. aqui. Quero dizer o seguinte, que é um jogo que abre a temporada do futebol nacional. Claro que tem título, claro que tem taça, claro que tem faixa. É que esse jogo não pode determinar o que vai acontecer na temporada. Ninguém no falou ano. isso. Ou não Claro. pode ter Vai esse determinar. peso de Ninguém determinar. falou isso. Legal, muita gente Tem vai parar peso. para assistir. Mas não determina. É isso que eu tô falando, né? Não é porque assim, se o Flamengo golear o Palmeiras, não quer dizer que o Palmeiras esteja todo errado. Já vai dar uma balada, hein? Ô, Prates, Porra, mas rapaz. isso foi a Mas espera pergunta. aí. Se um golear o outro, dá uma Prates, mas balada, isso foi a hein? pergunta. Sim, mas é que é um cenário anormal. Mas claro que eu entendo o que vocês estão falando. Você já Claro imaginou que o começo de jogo trabalho é- do Vitor Pereira, o Palmeiras mete um 4-0, como é que vai o dia seguinte? Tá tudo Não, bem, tá claro tudo que certo. incomoda e vai ser Beleza. criticado, questionado. Não estou duvidando disso. Estou dizendo o seguinte, que o jogo é um jogo que gera muita expectativa, de duas forças do futebol sul-americano Perfeito. hoje, mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa calmo, hora. Todo mundo calmo. Não, não sei se vocês estão tão calmos, não. Vocês Pelo estão que você muito está empolgados falando, com o pelo jogo. que você está Ih, falando, vai. quem perder desse jogo pode cair. Não, o que eles estão falando, sim. O que eu estou falando é o contrário disso, Zé. O que eu estou falando é que quem tá perder esse pregando a jogo calma. não deve Calma cair. nessa hora, muita calma, calma, porque é pressão, calma. então? Não, eu tô vendo que vocês estão querendo dar essa conotação para a partida. Eu respeito, mas eu tenho uma outra visão. O estadual é mais importante. Que O esse estadual é jogo- mais importante? Eu acho. Que a Ganhar o Supercopa? campeonato estadual, você não acha? É porque o tamanho do jogo, assim, Olha, só pra... Assim, o jogo Porque sim. assim, você pega isso o campeão não, da isso Libertadores, eu concordo. o campeão do Campeonato Brasileiro. Carimbar o grande rival ali Aí no começo da você temporada não é cria tão uma desimportante. sensação Não, é de um jogo importante. gigante, né? E muita dependendo, gente vai hein, Fábio, acompanhar. dependendo do que acontecer nesse jogo, já existe uma rivalidade entre essas duas claro. equipes. Existe uma Dependendo do rivalidade. que acontecer nesse jogo, que o bicho vai pegar. Vai. Não é a final de Libertadores. Não pensa que os caras vão entrar em campo, não. É só um joguinho. Não, os isso caras vão sim, se matar claro. lá. Vão pro jogo. Sem dúvida. Dependendo do que acontecer, esse jogo já começa a... Eles já vão carregar esse jogo o Ó, ano claro, inteiro. Você Você acha que o Abel e o Vitor, beleza, tudo bem, como é que você tá? Quantas partidas o Vitor ganhou do Abel no Corinthians? Nenhuma, né? E nenhuma. Nenhuma. O Prates, eu entendo que o Prates Aliás, o fala... Vitor Pereira só ganhou o clássico do Santos. Ele não ganhou do São Paulo e não ganhou do Eu Palmeiras. entendo quando o Prates fala que não deve determinar a lembrando disso, temporada. Se a temporada começa bem ou mal, se vai ser boa ou ruim por causa do resultado. Agora, carrega. Claro. Você carrega. Não, claro que o Flamengo jogo tem um peso, não tô Flamengo dizendo que quer não viajar tem. para o Marrocos, para o Mundial, Claro. tomando a sapatada ali ou perdendo um título para o grande Não tem rival peso. nacional. Que hoje é a grande rivalidade nacional hoje. Não estamos discutindo Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. A grande rivalidade do cenário nacional hoje de investimento, quem investiu, De tudo, né? quem ganha, quem é protagonista nos últimos anos, é Flamengo e Palmeiras. Você não quer começar o ano tomando um tropeço aí, ou tomando às vezes um baile, ou perdendo no Porque você último vai minuto. levar isso pro Mundial. Você carrega para o dependendo Mundial, do que for, você carrega para a e pro temporada. ano. Porque se você não ganha do Palmeiras numa Supercopa, se você tem um Mundial que talvez não é como a torcida espera, você já chega precisando dar uma resposta no estadual. Isso carrega, claro que carrega. Não, claro que o jogo tem Eu um não peso, acho que tem que eu condicionar. também Ninguém na acha que Recopa, cair, não esquece ninguém que tem uma tem que Recopa cair, na jogador tem que sequência ser mandado também. embora, tem que rescindir. Claro, Ou então claro. a lateral não foi bem, contrata 3 laterais por causa da Supercopa. Não acho. Mas você carrega. Você tem um Se Flamengo o e critério Palmeiras for rede ali. social, devem chegar uns 4 depois do A jogo. rede social, não. Não, é que não. É porque você não tá pegado na rede social. não, tá. Muito, até pela contrário. sua participação nas redes. Não, Tem pera um que pouquinho, diminuir gente. sua participação Pera nas um redes. pouquinho. muito Não, ativo, é que né? hoje mudou em relação à Posta foto cobertura toda que é o hora. futebol. Toda Zé. hora. Quantos anos você treinando. tem, Não, Zé, mas isso Só não vem pra ao saber, caso, quantos 40. anos? Mas é o seguinte, ô, Zé. Ranzinza. Não, ranzinza Aquela não. alma de quanto, Zé? A alma de quanto? Nossa, de mas tão 85, não é sério. possível. Fala, meu filho. O jogo é... Tem gente de Veja bem, 85 mais claro que o memorável. jogo é Sim, muito eu conheci um importante. ontem de O jogo vai 85 parar bem mais grande memorável. parte do Brasil. Eu não estou discutindo isso.
Estou discutindo a validade em relação à importância de ganhar a competição. Talvez o jogo seja mais importante do que a competição em si. Eu entendo o que vocês estão falando. Claro que é um jogo diferente, é uma grande rivalidade. Quem ganhar vai tirar um sarro e tem que tirar mesmo, vai tirar uma casquinha, tem que tirar mesmo. Estou querendo dizer que esse jogo não pode determinar o rumo da temporada. Sim, isso é Ele não vai determinar, não pode. Mas não deve. Concorda isso. Não deve determinar o rumo da temporada. Só que você não quer deve. tirar a empolgação do Só que primeiro o jogo, grande jogo do ano. Só que o jogo é pesado. Você não pode tirar o peso do jogo. Eu- Você não pode tirar o peso do jogo. Mas existem situações diferentes aí. Talvez pro Abel não pese tanto, talvez. Pro Vitor pode pesar. Como um cartão de visita, você Como diz? cartão de visitas. Ser muito sincero pra você, você acha que talvez Não não tô pese pro dizendo Abel? que eu- Eu não acho que tô- não pesa. Não, tô falando- Assim, 1x0, 2x1, pênalti. O Vitor tá buscando tô ainda. falando, não, Exatamente. não, O Abel quando já eu falo- construiu isso. não, mas quando O eu Vitor falo- está construindo um Não, caminho. quando eu falo, que eu acho que desculpa. vai ser ótimo, hein? Desculpe, só é que às vezes eu penso e não consigo ter, não falei passo da muito forma por isso, como eu... Zé. É porque a gente Eu fica te falo- interrompendo. Não, O pessoal não, que é entendo chato pra completamente. caramba. Eu faço isso a cada minuto, eu diria. Não, talvez pro Abel, que eu fale assim, pela raro, mas competitividade que é a cabeça do Abel. Pela forma dele de vencer, ganhar e tal. Eu acho que talvez isso o condicione em determinados momentos em relação a essa partida. Mas, para a torcida, se ganhou, ótimo, vamos tirar sarros. Que os caras vão fazer isso. Claro. Se perdeu, tanto faz, o Palmeiras segue adiante, não vai mudar nada. Para o Vitor Pereira, talvez possa... Opa, peraí. Perdeu para o Palmeiras. Ó, cartão de visita, como é que foi? Porque você tem várias formas de perder. Claro. Se você perde, que nem, por exemplo, ele fez com o Corinthians, ele perdeu a Copa do Brasil, mas os 2 jogos contra o Corinthians o colocaram no Contra o Flamengo. Flamengo. É. Perdeu. É? Sim, perdeu, Sim. mas o que o Corinthians jogou foi isso. Agora, joga lá uma hipótese, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo perde, mas amassa o Palmeiras. Pô, peraí, perdeu, mas tem coisa boa aqui. Calma, vamos tranquilo. Agora, Flamengo e Palmeiras, confronto os 11 titulares, os 2 times me embate. 3-0 para o Palmeiras, um chocolate. Pô, você acha que... Opa, peraí. Depois ele perde a decisão do Paulista para o São Paulo. E ele perde antes a Recopa, inclusive, no Defensa e Justiça. Isso também Ele foi em Brasília. perde o os jogo. 3. Também em Brasília. Só tem um detalhe aí. Antes ele tinha um negocinho na manga, Só né? tem um detalhe aí. Só. Antes, a cartinha na manga dele, ele tinha ganho uma Libertadores Uma Copa do Brasil. e uma Copa do Brasil. Então a situação é diferente. O cara tava com crédito. E agora? Pô, que Agora- crédito! E agora? Né? E agora ele tem mais uma Libertadores, ele tem um Brasileiro, ele tem a Recopa, ele tem Claro. Paulista, Com ele outro tem tamanho, tudo. claro que sim. Ele tem tudo. O Vitor está construindo uma história. O isso que você agora. falou é importante, porque assim, quando... Tá tentando né? construir uma história. A história do Vitor Tentando não construir é uma no história. futebol brasileiro. Sim. E isso Ele- pesa em ele- algumas é, fala análises. disso. Ele pesa em Dentro algumas do Flamengo, análises. né? Ele tem um começo de história muito bom no futebol brasileiro, que é o Corinthians. Eu acho o trabalho dele muito bom no Corinthians, muito bom. O trabalho dele eu acho muito, muito, muito bom. Só que ele está em busca ainda de um Caribe que para muita Eu gente discordo pesa, não é um pra pouco. gente. Esse verbo de Infelizmente. intensidade que vocês É. usaram não é o mesmo que eu usaria. É muito bom. Não, mas Ou isso não é não bom o surpreende. trabalho Um dele no bom Corinthians? Foi bom. trabalho, ele enfrentou dificuldades, o elenco é um bom elenco, não é do nível do elenco do Flamengo, obviamente. Ele demorou para entender algumas situações. Entendeu, Demorou, evoluiu, Poucos evoluiu. jogos, antes fez Aí eu tô poucos com- jogos. Mas quando entendeu... Cedeu, No final, foi entendeu vice-campeão onde na Copa errou. do Brasil, ficou um pênalti de ser Não, campeão mas, do Maracanã. deixa eu te falar uma coisa. O Abel, quando chega no Palmeiras, embora já engata a Não Libertadores... pode ver um elogio que se Não coça. pode. É um negócio impressionante. Deus do céu. O Abel, quando chegou ao Palmeiras, embora ele engata logo a Libertadores e a Copa do Brasil, ele também demorou para entender algumas coisas. Faz parte de um processo de adaptação, de conhecer. Não é só adaptação, um cara que vem de fora para cá. É um cara Mas que assim, em chega cima num do que o novo Rafa clube. Falou, o Vitor no Corinthians, a gente falou isso muitas vezes. Que os resultados eram melhores que o desempenho. Isso. Aí toda hora a mesma coisa. Não só no Eu acho início. que no início, Eu muito acho no que o início, Corinthians teve Não, bons durante jogos. uma grande O Corinthians teve parte. poucos bons jogos. De você olhar e falar, pô, o Corinthians realmente jogou, sufocou o adversário, coisa que outros times grandes depois fizeram. que ele entendeu Os que o Renato resultados foi- aconteciam. depois ele Isso, demorou assim muito. não. Mas demorou para entender o Entendeu o Renato. Renato. Colocou, mas mesmo com o Renato na posição que todo mundo pedia, quando ele funcionou melhor, mesmo assim não foi eu um acho que Corinthians tem- eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar encantou também. durante um período. A gente tem que Agora, pontuar também. Qual era o elenco quando ele chega no Corinthians? as dificuldades que ele teve, lesões, a saída de jogadores, ambiente, foram muitas dificuldades. Mas a gente não pode esquecer, né? O que a gente mesmo falou. Aí eu pego Em isso muitos tudo, momentos a gente falou Fábio. assim, os resultados do Corinthians são muito melhores do que o desempenho. Aí você pega isso Tanto tudo. que agora a gente olha para o Vitor de uma outra forma, por quê? Porque a gente entende o trabalho que ele fez mesmo na dificuldade no Corinthians, e é importante. Quando você não joga bem e vence,
é muito melhor do que você jogar bem sem e dúvida. perder. Claro, Então, assim, claro. Quero ganhar. Quero ganhar. De alguma forma eu quero ganhar. Tem um trabalho falou. bem feito, Sim. porque ele conseguiu, com todas as dificuldades, colocar o Corinthians na Libertadores, chegar em uma final de competição. Então aí cria-se uma expectativa grande, porque O Fábio, ele agora quase foi tem campeão em elenco cima do super Flamengo, hein? poderoso. Não Sim. perdeu. Não, Não esse perdeu. jogo foi... Impressionante. Não perdeu. Os jogos Não que perdeu. ele fez contra o Flamengo foram muito E aí interessantes, você mas pega não tudo são... isso que você falou, Fábio. Foram poucos jogos. Espreme. O saldo é positivo. Não, o saldo teve é- problema não, o aqui, saldo é elenco, positivo. relação, começou ali Lembra aquele titubeando, jogo contra o Boca? Teve que ceder a certo posicionamento Deu um do chute no Renato. gol, William. Ele leva uma final. não passou o do Zé meio fala, campo. ficou um pênalti. E o que aconteceu? Não, classificou, mas não passou do meio sim. campo. Não, exatamente isso. Não, pera um pouquinho. Parabéns. Pera um pouquinho. Parabéns. A gente vai avaliar o resultado e ponto final. E aí o que Não. chegou até o resultado não interessa tanto. Você viu como ele chegou ao resultado? O time em frangalhos. Não, em frangalhos, O sim. time foi em frangalhos e durante o jogo ficou mais em frangalhos ainda. Sim. E aí o que você quer que ele faça ali Mas naquele você acha momento? que Se você vai pegar só o desempenho, você vai valorizar a Copa do Brasil. Então. É lógico. Não, a Copa do Brasil foi boa. Quem que você queria que ele saldo não fizesse dá ali? pra ser Libertadores, mais o Corinthians ou caiu menos com o ele ponto fazendo positivo. meio gol. Não ganhou o Jogo Always contra o Red, Fluminense, reserva em eu Itaquera. entendo- O Fluminense foi Eu bom. entendo Jogo que ele contra o demorou para Flamengo foi entender bom. algumas coisas, eu entendo que o Zé Elias fala. O posicionamento do Renato é uma coisa chave Sim, nessa eu história. ta- eu entendo. também acho. Mas aquele jogo contra o Boca. Classificação Meu Deus fantástica. do Eu céu. falei aqui no dia seguinte. Meu aqui no Foi a Deus do cara do céu. Corinthians, né? Não, Gente, a classificação em frangalhos. Ai, não deu um chute no sensacional. gol, mas ele Sim, estava em mas- frangalhos, ele estava sem ninguém ali. E o sem ninguém ficou menos ainda durante o jogo, durante o confronto, os dois jogos. Ele perdeu os Ali jogadores. vira aquela Ele chave perdeu o dele. Maicon. No primeiro jogo, né, que ele perdeu o Maicon. Gente, A classificação foi sensacional. A história de classificação do resultado. O Não jogo- foi, mas mas também parar não- para analisar mas, o assim, jogo. Eu também acho que foi uma classificação importante, Ah, sim, mas não isso foi eu aquele acho. Boca também, hein? não foi. Mas tem uma Claro que dificuldade. não. Não, dificuldade tem. Não, teve dificuldade, Mas não teve foi dificuldade. aquele, não é aquele Boca. Eu não estou tirando os méritos. Eu acho que teve uma dificuldade. Você jogar sempre lá é sempre um pouco mais complicado, Claro, mais isso sem difícil. dúvida. Isso dentro do contexto. Mas cá para nós, esse Boca aí foi um dos piores Mas o Bocas Boca não que é eu tenho, aquele que eu Boca vi faz nos tempo, hein, últimos Zé? anos. Sim. Já há um bom tempo. Esse Boca, junto com o Boca que enfrentou o Santos, que o Santos atropelou também. 3-0 na Vila, um ano Pra antes. mim, são os dois piores Bocas que eu vi ao longo da minha história. Sim. De vida, assim, que eu falei, nossa, esse time aí... O mesmo Boca com dificuldades lá na Bomboneira, ele atropelava os times adversários. Sim, sim. Atropelava. Entendeu? Mas- Lá teve muitos... Nossa... Mas Não é bom tô que se tirando diga. responsabilidade dele é Não, muito tô Todos tirando- os não tô desfalques, tirando- todos Sim, os desfalques William, nivelaram o veja confronto bem, ali. Foi veja complicado. bem, não A estou tirando, classificação, não sim. estou tirando os Estamos méritos. Eu acho discutindo que realmente você conseguir uma classificação da forma como foi, com as dificuldades, é uma beleza. Tá, parabéns. Mas assim, não é, eu estou falando porque não Entendi. é aquele Boca. Se fosse o Boca que nós estamos acostumados a ver, com certeza o Corinthians não teria passado. Seria uma outra forma. Nós estaremos talvez conversando uma outra Mas história. vocês acham que ele pode demorar perdeu muitas também chances a no entender ou a interpretar esse Flamengo e a coisa demorar um pouquinho para engrenar também? Não, eu não acho que são acho. situações eu não diferentes, acho. hein? Eu São. acho. Não? Ô, William, situações Acho que a Ele coisa está encaminhada. Eu acho, Ele eu acho já- que tinha muito no início do vídeo a gente entender o futebol brasileiro também. Ele não já, só o Corinthians. ele já enfrentou o Flamengo, ele já Ele conhece a sabe. força do Flamengo. Conhece os caras todos, ele sabe o mesmo. ele acompanhou, ele não é bobo, ele já acompanhou o dia a dia do Flamengo em relação à personalidade dos jogadores. Ele sabe. se Não debruçou precisa, sobre né, essa William? Sabe. semanas ano passado. Não, Semanas. Ele já E sabe. mata-mata, Corinthians e não mata-mata precisa, precisa, Não, né? ele vai ele acelerar. perdeu o jogador, então, e tipo assim, aí eu preciso ter uma boa saída de bola. Né? Eu preciso ter uma boa saída. Eu perdi jogadores que tinham essa saída, eu tenho, sei lá, 2 jogadores de marcação, então eu vou trazer o Renato um pouco mais para cá, para eu pegar essa bola do zagueiro e sair um pouco mais. Aí você sobrecarrega o Renato na marcação e não tem qualidade na frente. Pô, no Flamengo, esse Flamengo de hoje que ele chega, o Flamengo não tem improvisação nenhuma, né? Tem muito jogador, Então, né? assim, se você improvisar Isso é no uma coisa que Flamengo, chama atenção. alguma coisa está errada, né? Como Sim. a gente falou um pouco na seleção, se você tem que improvisar, se você convoca 24 jogadores na Copa do Mundo e você tem que improvisar, alguma coisa está errada. Se você está convocando os melhores de cada posição. O Flamengo, entre aspas, é quase isso. O Flamengo se estruturou e montou um time que em quase todas as posições você tem um ótimo jogador como titular e um ótimo reserva, um jogador que não deixa cair o Na América do rendimento. Sul não tem isso, Então com ele não vai ninguém. ter esse problema. Ele pode ter a questão tática. Ah, então eu vou jogar com 2 atacantes, eu vou jogar com a Rascaíta mais centralizado. Até um pouco isso ele mais tem uma aberto. variação. O que ele tem de variação Só que, também, então, Fábio, ele vai um ter monte. variação, só que com os jogadores nas suas posições. No Corinthians ele sofreu. Então ele pega um jogador que joga um pouco mais para frente, traz para trás. Ele pega um cara que está mais para trás e coloca um pouco mais para frente. Ele tira um cara do centro e coloca e puxa. O Roger Guedes é de beirada, mas eu quero usar no meio. Então ele teve que ele mexeu
Algumas coisas por questão dele, pensamentos dele, que não funcionaram, outras pelos problemas que o Corinthians tinha de lesão, enfim, que a gente já falou sobre. O Flamengo ele não tem esse problema. O Flamengo é como ele vai colocar o melhor time em campo, mas cada jogador fazendo a função que está mais acostumada. E essa função, pelo tempo que ele está no Brasil, ele sabe muito bem onde esses caras rendem. E soma tudo isso, a gente precisa lembrar, a gente está falando do Vitor Pereira, o conhecimento que se tem, que ele já se provou enquanto treinador. E agora com o entendimento de Brasil e com material humano. Exatamente. Eu acho muito difícil a gente voltar daqui a alguns meses. Claro que a gente pode errar, isso aqui é uma previsão, Claro. um exercício de projeção. Eu acho muito difícil a gente voltar daqui a alguns meses para falar: o Vitor não entendeu de novo, o Vitor não entendeu o elenco, o Vitor teve problema com. Agora é Vitor o trabalho é diferente dele. do Paulo, ele- E acho até que ele vai ser cobrado por isso. Completamente. Acho até que vai ser cobrado por isso. Para alívio do Acho que vai ser torcedor do cobrado Flamengo. por isso. Não, eu falo no sentido também de conhecimento. O Vitor Pereira já sai na frente anos-luz do Paulo Souza, porque o Paulo Souza veio conhecer o elenco. O Vitor Pereira já enfrentou esse elenco. Sim. Então ele já sabe. 6 vezes, né? Ele já sabe a versatilidade, ele já sabe a qualidade dos brasileiro jogadores, não ele sabe com quem ele não vai poder chegar a vir a público na entrevista e falar assim. Aceitar a possibilidade de títulos como esse time pode me proporcionar. Eu acho que ele vai montar um time muito forte, porque ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Agora, precisa ver. Você viu o Davi Luiz falando? Ele é muito direto, ele fala tal. Precisa ver se ele precisa cuidar do dia a dia, encontrar o né, dia a Zé? dia Tem que cuidar para do ele dia a não dia. ter problemas. Porque ele Se não é o Sabe- paizão. E a gente Se sabe ele- qual é o histórico desse Não é vestiário. paizão. Sim, se ele Ele é profissional. encontrar, se ele encontrar, vou usar um termo do Pedro, a dose certa. Exatamente. Aê, você boa. Toma, né? Falou do contexto, toma ele com a dose dose Ele foi certa. sagaz, ele entendeu? guardou aqui, ó. A dose certa, Dose entendeu? certa. Ele tem tudo, e aí eu vou repetir a sua frase. Precisa dosar, hein, Zé? Para ganhar a tríplice coroa. Porque o time do Flamengo, ele tem 2 jogadores por cada posição, 2 ótimos, bons jogadores. Ótimos jogadores, desculpa, ótimos bons não. Ótimos jogadores. Acho que com exceção à lateral direita, que você tem o Varela e o Mateuzinho, que tem uma características... Vamos ver o um Varela pouco... também, né? Como é que Não, vai mas ser eu esse falo, ano. características um pouco diferentes e tal, mas se você pegar posição por posição... Não, o elenco dele é O uma elenco coisa... do Flamengo é impressionante. É impressionante. a qualquer outro. E ele tem a capacidade de fazer mudanças, mudar de esquemas de jogo dentro dos 90 minutos, que esses jogadores vão proporcionar a ele com uma facilidade enorme. Porque os caras têm essa versatilidade. Nós estávamos falando aqui, o Fábio falou só sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta se machucou, tá Gerson, Thiago Maia e Everton no meio, beleza. Everton, fecha um pouquinho com o Thiago Maia, Gerson, adianta um pouquinho para jogar na posição do Arrascaeta. Pronto. Entendeu? Ele tem essa possibilidade. Ele tem. Preciso jogar com 2 alas. Ô, Thiago, quando a gente pegar na bola, recua, abre 3 zagueiros e os meus alas partem. Então ele tem uma série de coisas e Você sabe que possibilidades tinha uma pra fazer. perguntinha aí na tela que ficou rodando um bom tempo, a gente foi conversando, mas eu queria passar essa pergunta para vocês, que a gente volta na coisa da Supercopa, né? Quando a gente pensa na preparação aqui, Fábio, e abrindo para a galera toda, quando a gente pensa na preparação, a Supercopa, estou pensando no Mundial, tá? Tá. A Supercopa, ela vira um certo problema, Não. porque o jogo é contra o Palmeiras, porque já vai ter uma pressãozinha, o resultado já influencia lá, como a gente discutiu aqui. A rede Ou- social fica empolvorosa. Fica empolvorosa. verdade. A rede social é danada no futebol, Tá vocês não vendo? têm ideia. E vocês queriam ele aqui. Eu tava lá no 360 com ele, vocês roubaram o cara pra cá, fixaram ele aqui. Agora segura a onda. Agora segura a onda, né? Então o negócio é o seguinte, é um problema ou até certo ponto, que bom, porque vai ser um desse jogo tamanho. desse tamanho, que vai exigir mais, que vai preparar mais e vai pro Mundial Eu contra a espero a pegada. coerência do comentarista Rafael Paz. Não, você está pedindo muito. Olha, Agora você já está exigindo demais. E a pergunta foi para o Fábio, desculpa, Fábio, que a gente está querendo interromper. Porque ele falava, quando passamos ali a lista de jogos do Campeonato Carioca, do nosso charmoso e querido Campeonato Carioca contra a Audace. E eu não? Não sei. Você pode ter mudado. Talvez gosto- você mudando eu seu gosto CEP, mudando, muito. não sei. Eu não consigo responder por você, Ele Pedro Igualmente. lamentava, Você pode ter uma visão no Rio, outra visão em São Ele Paulo. falava assim, é o que tem. É o que tem. Então, para não ficar Sim, nessa são lamentação jogos do é o que tem. Que ótimo que tem o Flamengo e Palmeiras. Um teste. Uma intensidade diferente, uma rotação diferente, uma competitividade, um ambiente diferente. pouquinho. Para você... Aí ele não está deixando eu falar, Porque ele. se é um teste, a gente então tem que dar o tamanho que tem isso. Não, vocês falaram agora, o Pedro acabou de falar o seguinte, o jogo tem uma grande repercussão, o resultado desse jogo não tem como a gente minimizar. Se ele é um teste,
Então ele não tem essa repercussão toda. Você Agora se não apegou, entendi nada. Você se apegou na palavra um teste pro Mundial. Não é um teste de temporada, é um teste pro Mundial. O jogo continua gigantesco. Se você olhar a final do Você Mundial, segura. se o Flamengo Sério? Você só avançar tem e o Real 40, avançar, por exemplo, Pode aí ser. você tem a final do Mundial, Flamengo e Real Madrid. Né? Ele tem um peso muito maior do que lógico. qualquer outra final para Você trás. está testando contra o principal Então, time da assim, América seria do Sul. muito ruim para o Flamengo, né? Se o Flamengo jogasse esses jogos do Carioca e aí partisse para o Mundial. O Flamengo- Eu acho que você olha para essa final da Supercopa, que não teste, é uma não tem grande como, porque final, nem tem mas ela é semifinal, Fábio, um inferior jogo à só. final do Não tem, Mundial. mesmo se você não queira, é Então, uma assim, final. o Flamengo tem que entendeu? agradecer. Não tem jeito. Se Isso aí você não tem olhar como. para a intensidade que vai se pedir no mundial, responsabilidade, cobrança, tem que agradecer esse jogo contra o Palmeiras, na minha opinião. o time assim. mais Você sólido. tem o tempo de Ah, é um jogo preparação, importante, isso também você acho. faz alguns jogos menores e enfrenta um adversário que vai te exigir E vai condicionar. tanto quanto talvez o só uma primeiro lembrança, jogo, hein? por exemplo, Flamengo do encara. Mundial de Clubes. Ano passado, me lembra aqui o nosso Marcel, a final da Copa do Brasil era 10 dias antes da final da Libertadores? 10 dias, né? Foi em outubro, a final da Libertadores foi no Era final de 12, outubro. 19, a final era 28. 28. 29, desculpa. Isso aí. 12, 19, 29. Imagina perder a Copa do Brasil. Pressão Então, maior para a Libertadores. O que acontece, Essas coisas influenciam. ainda que o Prates Pega, tente competições invalidar, diferentes, mas o Prates tenta nos silenciar aqui, eu e Capita. Tenta. Mas o que acontece Cortando quando a gente fala de veementemente. teste, é porque a gente está falando em preparação, o Flamengo está olhando muito para o Mundial. Sim. Agora, o Flamengo vai ser testado, ter a possibilidade de Contra o jogar contra o time Palmeiras. mais sólido dos últimos sim, anos. isso sim. O atual Sem dúvida. campeão brasileiro, o time que lhe impõe mais dificuldades em momentos agudos de temporada, recentemente, pô, isso é uma sorte do caramba. E jogador gosta de grandes jogos. O Gabriel sempre que pode falar, eles gostam de grandes jogos. É legal, bacana preparar o Dax, Boa Vista, legal, bacana, Nova Iguaçu, Madureira, tudo bem, legal, charmoso. Só que você vai ter um nível diferente. O ambiente em Brasília para esse jogo é diferente, a viagem é diferente. O vestiário é diferente. Pô, o Capito e o Zé estão aqui. O ganhar, o sabor já do tá no ganhar vestiário ali já. para viajar campeão. Pô, imagina você decolar já tendo dado uma sapecada no Palmeiras no início do ano. Você viaja diferente. O peito estufa para você pousar lá numa... É diferente. Você está ganhando E o do grande Palmeiras time da olha América do diferente, Sul. né? O Palmeiras já olha assim, Exato. não, eu vou Acho que só tem a ganhar. pegar É aqui positivo. pra levar uma crise para eles lá. positivo. Porque tem sim uma rivalidade. Não, mas o Prates acha que é um E pro amistoso Vitor- para levar reserva. Exatamente. E Aí pro não Vitor- joga Hendrick. Não, Hendrick não vai jogar esse Você ano não mesmo. joga, não E pro joga. Vitor Pereira são as certezas e incertezas, porque se ele ganha do Flamengo, ele vai ter a certeza, opa, essa posição foi Palmeiras. bem, isso aqui é do Palmeiras. Essa zaga foi boa, Sim. o meu meio-campo jogou, o ataque beleza e tal. Perdeu pro Palmeiras, quando você perde, é o sinal de que alguma coisa não deu certo. Ah, mas jogou bem. Sim, mas se você perdeu durante os 90 minutos, é porque alguma coisa falhou. Talvez um zagueiro. Aí esse zagueiro pode te dar problema. proteção no meio uma campo. proteção no Sim. meio campo. Aí esse zagueiro que te dá uma furada ou comete um erro de posicionamento. Né? Porque se ele não errar, todo jogo acaba 0-0. Sim. Né? Então tem tudo isso que condiciona a questão do Vitor Pereira. Porque ele logo na frente, né? Quantos dias depois ele vai pode enfrentar o Real Madrid? São, Dia 11, dia 11. possível confronto com o Real é final dia 11. entendeu? Tem mais. Então é 28 é o Palmeiras, 28. Mas a tendência também dessa final não é desequilibrar, né, William, sabe? Dificilmente a gente vai ver. Pode acontecer no futebol, né? Mas assim, uma goleada, algo que vai Sim, incomodar isso é o muito Vitor anormal. Pereira, É o só Abel. se acontecer uma... Assim, não os é- times não são é muito normal, fortes, claro. é um início de temporada, os times são muito fortes. Então, assim, você imaginando que o Palmeiras e Flamengo vão jogar com as suas principais equipes, também se imagina um jogo muito equilibrado, né? E aí, lógico que um vai vencer e o outro vai perder, mas eu acho que não vai desequilibrar nem o Palmeiras, talvez, para uma sequência curta, e nem o Flamengo para o Mundial, assim, porque eu imagino que vai ser um jogo bem, assim, que vai ter uma intensidade de final, mas também um equilíbrio que se espera de Flamengo e Palmeiras. Eu ouvi vocês atentamente, os três aqui. Ouviu mesmo? Ouvi direitinho, maravilhoso. Quer saber se você tá com algum incômodo aí na cadeira, se tá tudo bem. A coluna hoje tá... Ah, a é, gente tá, vai- tá pegando aí, né? Já Ih, vi. cuidado com o vento Água, nas já deu uma costas, hein? ajeitada, Vou pedir sentiu uma uma dica pro dor. Zé, o Zé Nas sabe costas é como pior que Lombar aí é um negócio muito sério. Mas essa cadeira é confortável. Pode A tomar cadeira vento é nas ótima, costas. porque Mas Já vimos uma cãibra aqui. Já teve presenciamos, então existe uma cãibra. preocupação. Ele é meio bichadinho, né? Vai, filho, vai. O exercício, esse início de temporada, a gente está precisando retomar o condicionamento do ano passado. As férias foram... Isso daí a gente costuma falar o verdade, seguinte. tem isso. Viu, Pedro? Rapaz, as férias É foram... que você tá Tem que sem voltar à velha embocadura, forma a gente física. costuma falar. Embocadura, É. Isso. Agora, depois de ouvir você, eu quero te ouvir para ver a tua coerência. Eu vou até te dar um tempinho para sua coerência. Então, assim, Tá exigindo muito ele. ajuda ou atrapalha? Não, ajuda. Esse Ajuda. jogo do Palmeiras ajuda, claro que ajuda. Eu Durante a concordo discussão. em relação ao que os companheiros falaram.
Não, Cancela, que é cancela a um Supercopa. outro nível de jogo, é uma outra exigência, não dá para comparar com esses jogos do Carioca até então. Claro que ajuda. E é um tipo de jogo que o Vitor Pereira, assim, porque eu considero que o estadual, William, eu acho que quando você tem uma camisa importante, um time grande vai para o campo, alguma coisa a gente vai ter de observar. Bom ou ruim? Ou a evolução do trabalho, do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto jogo, alguma coisa tem que acontecer. Não é isso? A gente observa. A gente comenta os jogos aqui, depois que eles acontecem nos estaduais. Então, esses jogos têm importância. É ritmo de jogo, no treino você para aperfeiçoar, tem uma série de mudanças. E contra o Palmeiras é uma outra exigência. É um outro nível de adversário, é o campeão brasileiro, tudo isso tem um peso. Ele ajuda, esse jogo contra o Palmeiras vai ser importante pro Mundial, para a Recopa Sul-Americana, sem dúvida alguma. Mas não pro ano todo, viu, Zé? Calma, você quer uma aguinha? Não, acho que já tá bom. Pega uma aguinha pra você.